Misturar negócios e família pode resultar numa parceria de sucesso. É o que mostra uma pesquisa do Sebrae Minas Gerais. Dos 1.413 empreendedores entrevistados aqui no estado, mais da metade disseram ter apoio dos familiares. Mas, é preciso uma boa gestão para garantir o sucesso nas vendas. No buffet da Dona Maria de Lourdes, o segredo está na união da família que constrói a força para se dedicar a tanto trabalho. Eu ajudava muito nas festas de igreja, né? E daí as pessoas falavam, você cozinha, né? Comida gostosa, pode até fazer comida para vender. E daí veio a necessidade, né? As coisas foram apertando e nós, com a nossa família, né? Nós começamos a fazer eventos, né? Cozinhar para casamento, aniversários. Aos poucos, a cozinheira foi trazendo as filhas para ajudar na gestão do negócio. A Cristiane, que é arquiteta, tenta dar forma e beleza a tantos pratos caprichados. São dois amores da minha vida, né? A construção civil, né? Porque o meu pai vem da construção civil, e no ramo da gastronomia e da cozinha, né? Porque a minha mãe também vem desse ramo. Então, as duas paixões são reunidas em mim. E você consegue fazer as duas funções? Consigo, com muito amor. São sonhos, né? Tanto construir casas, como também alegar as pessoas em um evento, uma festa. A irmã Érica é a responsável pelo marketing dos negócios. Um ajuda o outro. Então a gente sabe, na hora que olha um no outro, a gente já sabe, a gente precisa fazer isso. Então essa comunhão mesmo, e saber que todo mundo está lutando por uma causa, né? Então você pensar bem que há 6 anos atrás, a gente ainda estava na faculdade, então a cozinha nos ajudou a formar, ajudou a minha irmã a formar em arquitetura e eu em direito. Então assim, é realmente esse cozinhar com amor, mas saber que está nos ajudando também. Hoje o meu filho de 5 anos, ele fala que ele vai ser cozinheiro, então você entende assim, sabe? Nesta padaria, toda a família ajuda. Até a filha mais nova do Marcos entra nos negócios. Eu estou conseguindo ter sucesso e dar certo nesse negócio por conta da família, que eles me ajudam. A gente temos 2 lojas e as revezamos. Eu, minha esposa, meu filho, que me ajuda na produção. Tem a minha menininha também, né? E é assim que vai dando certo. Sem o apoio deles, nós não conseguíamos chegar a lugar nenhum, não. Uma pesquisa feita pelo Sebrae Minas, divulgada no início deste mês, com 1.413 empreendedores do estado, aponta que mais da metade está à frente de negócios familiares. A pesquisa traz ainda que para 37% dos entrevistados, o principal desafio na gestão de um negócio familiar é organizar as finanças. Já para 58% dos pesquisados, a principal vantagem é trabalhar e estar próximo da família. Este doutor em administração reforça que a parceria pode ser vantajosa, desde que a família saiba separar o lado pessoal do profissional. Esse processo, ele parece simples, mas na prática ele não é, porque somos seres humanos, a gente carrega sentimentos, emoções, então essa mistura ela acontece. E aí a gente tem a parte da gestão, que é imprescindível que a gente separe as coisas, e a parte financeira também, né? Acesso ao caixa, né? Quando a gente fala de maneira mais contábil, a gente tem um princípio que a gente fala que é o princípio da entidade. Então a gente tem que separar essas duas entidades, né? Entidade empresa e entidade pessoa e família. Então essa separação ela é fundamental. A gente sempre aconselha que o empresário defina o perfil do cargo antes de contratar o profissional que vai ocupá-la. Um dos maiores erros das empresas familiares é tentar encaixar um parente numa função que não tem compatibilidade, aí o resultado acaba não vindo. Então é muito importante fazer essa definição de perfil, ver quais os atributos a pessoa que vai ocupar aquela função precisa ter, para depois selecionar algum familiar para ocupar aquela posição ou mesmo buscar no mercado para poder conseguir o resultado que a empresa precisa para se desenvolver, para que ela seja sustentável. Na padaria do Marcos mesmo, a equipe está completa. O que você faz aqui? Eu fui comer todo o chocolate. Só comer? Que comer que nada. Ela também se arrisca na cozinha. Já fiz um bolo que ficou super ruim. Ficou ruim? Mas você me contou que você já fez um cookie, o que é? Cenoura. Esse ficou bom?
Eu tinha 3 anos. Quanto que eu fiz? Então você vai continuar ajudando teus pais, né? Tá aí, você viu na reportagem então a analista do Sebrae explicando sobre a necessidade de saber separar bem os negócios, principalmente na distribuição dos cargos dentro da empresa. Então a gente continua neste assunto agora com Bruna Romão ao vivo. Ela está com um advogado trabalhista que vai explicar as regras quando uma empresa conta com a ajuda dos parentes. Bom dia para você, Bruna. Oi, Suzana. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. É isso mesmo, tem que deixar tudo muito claro para não ter dúvidas. Ninguém quer atrapalhar o negócio, né? Ainda que seja familiar. A gente convidou então um advogado trabalhista, que é o Wellington Galdino, justamente para explicar para a gente, para todo mundo que tem dúvida, como que deve ser esse negócio familiar, quais são as regras, como é que fica a distribuição dos cargos. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A distribuição de cargos, ela deve ser analisada à luz da CLT, ok? Se for uma relação de empregado, vai estar ali inserido todas as características de empregado, que é o salário, submissão ao empregador e etc. Havendo essas características, independente de ser parente ou não, ele será empregado. Por outro lado, se a pessoa tem todas as características de empresário também, ou seja, está inserido no contrato social, é um sócio, o que ele vai receber é apenas o prolabore e não os direitos trabalhistas. Então tem que ser sempre observado os pressupostos inseridos na legislação trabalhista, que é a CLT, no que tange aos pressupostos da relação de emprego. Então, só reforçando, não é porque é da família que não deve ser registrado, né? Tem que ter os mesmos direitos. Exatamente. Os mesmos direitos inerentes à relação sendo familiar ou não sendo familiar, o empregador, no caso, que faz essa máscara como se fosse um sócio, mas na verdade é um empregado, havendo os pressupostos ali inseridos no CLT, será obrigatório o pagamento de todas as verbas da relação de trabalho. E Wellington, quando além do funcionário, o familiar é sócio ou vem a ter uma parcela do negócio, isso também precisa ficar registrado? Exatamente. Esse aí é um tema um pouquinho mais complexo, entendeu? Mas que deve ser muito bem observado por ambas as partes. Igual eu disse anteriormente, se ele for um sócio da empresa, ele estará inserido no contrato social da empresa, nos atos constitutivos da empresa, certo? E através dessa relação de sócio, ele estará recebendo prolabore e não o olerite salarial mensal. E ele recebendo prolabore, reitero que os direitos trabalhistas ele não receberá. Agora, se vier a dupla função, que às vezes acontece de um empregado ter um sócio que é apenas investidor, na verdade ele executa, eles fazem uma parceria através de contrato para que ele exerça a função como empregado para executar o serviço, certo? E ao final, por exemplo, do ano ele tem repartição de lucros e etc. É meio que uma relação mista de empregado e sócio da empresa. E só para ficar claro também, se numa empresa tem uma parcela que é de contratado e outro de familiar, o salário deve ser também igual para todo mundo, ou seja, não pode ter diferenciação aí, né? Exatamente, aí entra o Instituto da Equiparação Salarial. Não devemos tratar, o princípio da igualdade, da isonomia, tem que tratar todos igualmente, entendeu? Então, havendo um filho do empregador que exerce a mesma função de um empregado, o salário deverá ser igual para todos. Se não houver, o empregado que está sendo prejudicado pode entrar com uma ação judicial pedindo a equiparação salarial neste caso. No geral, precisa ser tudo acordado, né? Tudo dentro da lei, não dá para fugir aí, né? Tudo acordado e documentado, porque hoje, infelizmente, aquela velha história do fio do bigode não existe mais. Hoje tem que ser totalmente documentado. O empregado com contrato de trabalho, e se for sócio, já estará inserido nos atos constitutivos do contrato social da empresa. Como é que as pessoas podem buscar pelos seus direitos, caso o empregado, o empregador esteja aí desrespeitando algumas regras? Procurar um advogado de sua confiança, certo? E mencionar ele os fatos que estão acontecendo da empresa e interpor uma ação judicial. Hoje está muito inserido também no meio judicial, que é o acordo extrajudicial com homologação e juízo. As partes entram num acordo, né, com os todos os direitos inerentes à relação de trabalho e faz um acordo e homologa juízo, ou
diretamente na justiça, que através de uma boa demanda judicial vai receber todos os direitos inerentes à relação de trabalho. E é difícil conciliar, digamos, que os conflitos quando a gente fala de membros da mesma família num negócio? É um tanto quanto complicado, porque até hoje com a MEI, o microempreendedor individual, muitas familiares usam desse meio para fazer como que ele fosse um prestador de serviço, certo? Para obter benefícios, mas na verdade é demonstrada todas as características da relação de trabalho, entendeu? Então, infelizmente, isso acontece muito de ter esse tipo de prestação de serviço que a MEI veio para beneficiar todas as pessoas, porém alguns usam de forma maléfica. Muito obrigada pelas suas orientações. É isso, Suzana, não é porque é um negócio familiar que não precisa ser feito da forma correta, não é? Eu volto com você. Exatamente, Bruna. Há quem diga que misturar negócios e família não dá certo, né? A gente acabou de saber do contrário. Dá sim, só planejar, organizar bem, né? E seguir as leis.